moderador, que é o pastor Rômulo, é professor nosso há um bom tempo já, o professor do Setadem, escritor também, e ele está conosco aqui, e ele vai ser tanto moderador como incitador. Eu não sei o que ele vai fazer hoje, mas ele vai estar conosco aqui. Ele é quem está presidindo a mesa, e ele é que vai estar organizando esse momento. As etapas que vão estar tendo de perguntas e respostas está nas mãos do nosso pastor Rômulo. Quero convidar agora o primeiro convidado, que é o pastor Francisco Macenas. Ele vai estar representando o grupo, o segmento reformado. Ele é um pastor presbiteriano, vai estar conosco aqui, teólogo. Convido ele já para sentar-se aqui à mesa, e ele vai estar também mostrando a importância da reforma protestante para o segmento reformado. O outro que eu quero chamar nesta noite é o nosso pastor Washington, professor também nosso aqui do Setadem. Ele que vai hoje representar o grupo de pentecostais monergistas, tá certo? Ele vai estar nesta noite aqui trazendo, justamente representando o grupo de pentecostais monergistas. Quero chamar aqui o professor Marlon, que ele vai estar nesta noite aqui representando. Ele é metodista e vai estar representando o segmento metodista arminiano nesta noite. Ele é escritor, professor nosso também, trabalha há um bom tempo lecionando e com certeza vai estar trazendo também a sua grande ajuda para este momento. E por fim, o professor Pérez, diretor de um seminário teológico do STID, é pastor, professor também, trabalha conosco, e ele vai estar representando o movimento pentecostal clássico. Pediria agora que todos sentados, que nós pudéssemos agora saudá-los com a salva de palmas. Aqui são professores preparados, tá certo? E eu pediria a atenção de todos para este momento. Portanto, agora eu passo este momento para o nosso líder da mesa, que é o pastor Rômulo, e ele vai estar aqui organizando todas as etapas desta mesa redonda. Teremos, quero de antemão avisar para vocês, teremos um espaço para vocês também perguntarem. E vai ser repassado para vocês alguns papéis, para que você possa fazer sua pergunta, porque se a gente for abrir o espaço aqui no final para perguntas e respostas, diferente de uma palestra que é bem mais fácil, bem mais explicativa, aqui nós vamos estar com uma mesa redonda, queira ou não, vai incitar questões. E eu não quero abrir demais, porque senão aí ia dar confusão. Então a gente achou por bem, vai distribuir papéis para vocês, e aquele que quiser perguntar, vai fazer a sua pergunta, a gente vai trazer aqui para a mesa, e eles vão ler a sua pergunta e tentar responder, tá certo? Amém, irmãos? Amém. Quem quer aprender mais nesta noite? Dê glória a Deus, bem alto. Amém? Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Agradecer pela oportunidade, agradecer pelo seminário, nossos amigos, nossos colegas, nossos parceiros aqui, os professores também, pastor Osíris, que Deus possa abençoar os irmãos. Nós queremos fazer uma proposta de moderação, que nós vamos fazer uma distinção em 3 momentos. Nós vamos ter um primeiro momento inicial, onde nós vamos dispor de até 10 minutos para cada um dos participantes, onde nesse primeiro momento, nessa primeira fala de até 10 minutos, vocês podem discorrer daquilo que vocês entendem que é o mais importante, o mais relevante, tanto numa questão histórica quanto teológica, de maneira que esse primeiro momento vai ser um momento em que cada um dos nossos participantes vai dispor desse tempo de até 10 minutos para fazer a sua fala inicial. Passando este primeiro momento, nós vamos ter um segundo momento. Nesse segundo momento, eu como moderador irei fazer uma pergunta para cada um dos participantes, e aí vocês fazem um modelo simples de resposta, não havendo abertura nem para réplica e nem para tréplica. Será apenas uma pergunta e você logo já responde, e nós vamos dispor para esta
pergunta um tempo de até 5 minutos. Já que não tem réplica nem tréplica, é apenas uma pergunta direta, você já faz a sua resposta. E o terceiro momento que nós queremos é abrir para que os irmãos, as irmãs, que a plateia, que vocês possam interagir, que vocês possam perguntar. Temos aqui o apoio técnico aqui do nosso amigo Robson, vulgo secretário. Ele já está aqui à disposição. Se você precisar de papel e caneta, ele está aqui disponível para você formular a sua pergunta, e ele vai então até você faz a pergunta e já traz aqui para a mesa, ok? Muito bem, para nós iniciarmos, nós não fixamos um critério como é que nós queríamos iniciar. Alguém gostaria de fazer uma sugestão? Quem começa? Os que estão mais tempo na teologia. Aí vão começar a calcular a idade. Começa pelo... Podemos então dar honra, porque os demais pastores, porque hoje demais a gente já convive. O senhor é uma figura mais importante nessa noite, já visto que não está, não é sempre que nós temos a sua presença conosco. Então nós vamos fazer nesta ordem, vamos começar com o pastor Macena, fazendo a sua exposição. Depois nós vamos colocar o pastor Pérez, fique segundo o pastor Pérez então. Terceiro a gente coloca o pastor Washington. E aí a gente faz no primeiro momento o encerramento com o pastor Marlon. Então a ordem inicial será o pastor Macena, o pastor Pérez, o pastor Washington e o pastor Marlon, ok? Então nós vamos estar marcando aqui esse momento inicial de até 10 minutos. Então com você já, pastor Macena. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me concedem de mais uma vez estar aqui, nesse prestigiado seminário, nesse meio acadêmico, e também pela oportunidade de poder estar ladeado de irmãos que têm interesse no reino de Deus, no crescimento da obra do Senhor. Irmãos, nesse ano, sem dúvida alguma, o grande evento foi a descrição dos 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. E isso tem um sentido diferente no sul global, diferente do que está acontecendo na Europa, diferente do que está acontecendo aonde o protestantismo esteve organizado 300 anos atrás, e é bem diferente do que acontece agora, nesse cenário, nesse ambiente que a gente chama de sul global. É a África, a América Latina e a Oceania. Então o que está acontecendo aqui entre a gente é algo bem típico, e acredito que inclusive essa efervescência do tema, a vivacidade com que esse tema tem sido tratado, é algo que não pode perder força. Eu diria o seguinte: 8 anos atrás, se nós fizéssemos uma conferência de louvor e adoração, não caberia gente aqui. Hoje nós estamos fazendo uma conferência sobre reforma para tratar de teologia e não está atraindo cabeça branca, os velhinhos. Não, a gente tem jovens, tem adolescentes que estão envolvidíssimos. Então, por que isso acontece no sul global? Por que isso explode de uma forma tão viva e de uma forma tão bela? Claro que com os efeitos que o pecado causa, e também com a própria divergência de opiniões, a gente tem uma acidez aqui e ali, mas no geral, por que o protestantismo no sul global tem tanta força? Eu acredito que algumas coisas têm que ser contadas a partir disso. Quando a gente imagina ali o grande despertamento crítico, vamos assim dizer, a reforma é um movimento crítico, mas ela é também um movimento hermenêutico. Mas vamos considerar, pelo menos a priori, que ela foi um movimento de crítica à cristandade católica do seu tempo, e que iniciou um grande movimento de retorno à Escritura. Os humanistas diziam há de fontes, e os reformadores, uma boa parte deles também humanistas, fizeram um trabalho de retorno para a Escritura. E a partir disso, a partir da Bíblia, um grande movimento de releitura do cristianismo, ou de recuperação do cristianismo aconteceu, e também despertou efetivamente a sua diversidade. Então você tem os ramos luteranos, tem os ramos reformados calvinistas, os ramos anabatistas,
depois a própria vivacidade da reforma na Inglaterra, enfim, então houve esse grande movimento de reforma. Hoje a gente está aqui olhando para trás, lembrando aquilo que aconteceu, lembrando do ato de Lutero, lembrando do segmento reformado presbiteriano, vai lembrar Calvino, vai lembrar o tempo das grandes confissões de fé. Mas veja bem, dependendo do contexto, esse legado da reforma protestante é apenas uma peça do passado, é apenas um fato distante que carrega certos fundamentalismos que não cabem mais nos dias de hoje. Por que alguns pensam assim? Porque embora a reforma tenha alcançado um grande esforço de recuperação da Bíblia, mas a reforma estava no esteio de movimentos que ela mesma não podia controlar. A reforma protestante ela deflagrou a maior cisão da cristandade europeia, mas ao mesmo tempo ela abriu espaço para uma modernidade, ou seja, ela abriu espaço para um entendimento de superação do entendimento clássico do cristianismo, da cristandade, abriu um espaço para a autonomia do sujeito, a autonomia da razão, que foi impossível controlar isso depois. Então você tem movimentos como o iluminismo, o movimento crítico, em que desde Descartes, passando por Kant e depois outros pensadores dessa época, se acreditava que a razão bem orientada por um método podia alcançar qualquer coisa. Evidentemente a Europa passou também pela sua depressão nesse sentido do racionalismo. Embora alguns acreditem que quando a gente fala hoje de pós-modernidade, esse negócio não é muito claro, né? Porque imaginam que tem muita coisa da modernidade ainda. Acho que o Lei Freire diz que ninguém é pós-moderno quando vai ler bula de remédio. Todo mundo é objetivista ali quando vai ler esse aspecto. Mas o fato é que esses movimentos, eles reinterpretaram o que a reforma trouxe. Tanto que você pega o entendimento de Immanuel Kant acerca do cristianismo, ele reduz a moral. Pega o entendimento de Friedrich Schleiermacher em relação ao cristianismo, é sentimento religioso. Você pega o entendimento de Adolf von Harnack com respeito ao cristianismo, é uma busca pelo Jesus da história, que ainda continua tendo eco no pensamento latino-americano, que é uma outra busca do Jesus histórico a partir do contexto da América Latina. Essa busca pelo Jesus de Nazaré. Então veja, por que é que no sul global a reforma pegou de forma diferente do que aconteceu na Europa? A percepção que eu faço é que hoje nós estamos num ambiente assim porque nosso continente, a América Latina, não passou por iluminismo, não passou por racionalismo, não passou pelo existencialismo, porque não experimentou as duas guerras. Então, as depressões e crises com a razão, o nosso continente não teve. Então, o grande bloco pentecostal, que é gigante na América Latina, é de gente muito crente, que crê na Bíblia. Venha cá, venha o pastor dizer para um irmão da Assembleia de Deus, para um irmão presbiteriano, um irmão metodista, vá lá e diga para ele que a Bíblia não é palavra de Deus, para ver se a irmã vai dizer arreda Satanás. Então assim, o nosso povo é muito crente, mas porque não passou por essas experiências, a gente nunca se encantou com o racionalismo, nós não estamos encantados com a divinização da morte, como se a morte fosse o fim de tudo. Nós não experimentamos isso, essa abstração da filosofia. Nietzsche, talvez assim, a turma vá assistir Vingadores ou Liga da Justiça, fique mais impressionado com os efeitos especiais, mas talvez nem se toque que no trailer está lá uma citação do Nietzsche, né? Acerca do super-homem. Então, o nosso continente não passou por isso. Então, nós temos a condição de quê? De olhar para a distância do que aconteceu na Europa e dizer, o liberalismo a gente não quer. Esse tipo de teologia que despreza a Bíblia, a gente não quer. A gente está até disposto a dialogar. Mas como isso não deu certo lá e matou a igreja, a gente não quer trazer para cá. Então, acredito que é por isso que a gente consegue, no meio de semana, estar com esse grupo aqui interessado em pensar a teologia. E aí eu tenho uma preocupação.
uma preocupação qual é? É que o meio presbiteriano, metodista clássico, enfim, conhece teologia pela nossa vivência. O protestantismo de missão já veio banhado nisso. Os nossos irmãos pentecostais sempre tiveram confessionalidade. Não é porque a Assembleia de Deus fez a sua confissão de fé agora que ela não tinha confissão de fé. Ela já tinha confissão de fé, ela não tinha o papel de uma confissão de fé. Mas marcadores confessionais todos têm. Mas o que acontecia é que então ela não tinha ainda feito o quê? Um documento que indicasse uma teoria de subscrição. Ela fez o documento. Então está aí os seus marcadores confessionais. Mas veja, a preocupação que eu tenho é que os nossos irmãos carismáticos, no afã de resistir ao calvinismo, e os irmãos têm toda a liberdade de seguir a linha que bem entender na interpretação da Bíblia, afinal de contas, nem é João Calvino, nem John Knox que salva ninguém, quem salva é Jesus, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é nele que cremos, e nesse sentido, presbiterianos e pentecostais vão para o céu do mesmo jeito, ele está no mesmo barco, né, remando na mesma perspectiva. Mas o temor pessoal que eu tenho é que no afã dessa resistência, os carismáticos têm uma abertura muito grande para teologias do século XX, como teologia dialética e crítica de Karl Barth, teologia da esperança de Jürgen Moltmann. Aí eu digo para vocês assim, calvinismo não apaga fogo não, mas essas teologias apagam. Apagam porque elas batem na Bíblia, elas não acreditam em Bíblia. E eu diria, então, para concluir aqui, né, para não passar o tempo e respeitar direitinho o que foi acertado, eu diria para os irmãos o seguinte: perseverem no que está sendo redescoberto, principalmente o fundamento do solo da Escritura. Permaneçam com a Bíblia, permaneçam com a Palavra de Deus, porque é por isso que hoje nós estamos lembrando de reforma, porque o povo continua crente em Bíblia, continua crente na Escritura como Palavra de Deus. Sem a teoria, sem a doutrina da inspiração, não tem reforma. Sem a doutrina da inspiração, nós não estaríamos aqui para falar de reforma protestante. Obrigado. Agora também vamos dispor de até 10 minutos para o pastor Pérez fazer a sua fala inicial. Vontade, pastor. Quero cumprimentar a todos, é uma satisfação também poder participar desse momento, estar presente aqui com os colegas de ministério, a presença dos irmãos, muitos alunos. Uma boa noite para todos e que Deus em Cristo venha nos abençoar essa noite. Eu estou representando o pentecostalismo clássico e é importante primeiro definirmos o que é o pentecostalismo. Hoje existe o neopentecostalismo e é importante nós diferenciarmos o pentecostalismo clássico do neopentecostalismo que nós vemos hoje na televisão, em muitas igrejas que ensinam, que pregam uma teologia que também nós discordamos, a teologia da prosperidade. E infelizmente muitas igrejas pentecostais têm seguido, pentecostais clássicas têm seguido esse ensino. E nós presentes nessa noite nos perguntamos por que uma igreja pentecostal clássica de uma história de 100 anos no Brasil está falando sobre reforma protestante. Porque uma igreja pentecostal ou igrejas pentecostais têm nos últimos anos se interessado em falar sobre reforma protestante. Todo ano, 31 de outubro, tem comemorado o dia da reforma. Isso não é algo apenas para as igrejas reformadas clássicas, não é para a igreja pentecostal. Então, é importante primeiro definir o que é os termos, o que é reforma e o que é ser protestante. Reforma, como foi bem falado pelo professor Macena, reforma tem início lá em 1516,
Lutero e teve alguns ramos, algumas ramificações. O luteranismo é uma dessas ramificações, a outra, a reforma radical com anabatistas, o anglicanismo na Inglaterra, a reforma calvinista, muitas vezes chamada de igreja reformada. Na primeira geração já existiam várias ramificações. E depois da primeira geração de reformadores, outras ramificações surgiram. Metodistas, batistas, episcopais, diversas ramificações dessa primeira geração inicial, original de reformadores. Então, quando nós usamos o termo reformado, nós usamos o termo no sentido amplo para falar de várias igrejas, inclusive a Reforma Católica, que também foi uma reforma religiosa. E o pentecostalismo é filha dessa reforma. Muito tempo depois, início do século XX, 1901, com Charles Parham, 1906 com William Seymour, que colocaram o pentecostalismo em visibilidade no mundo, mas nós somos filhos da reforma. E protestante é um termo um pouco depois da reforma iniciada por Lutero em 1517, é um termo que foi usado para um protesto formal de príncipes alemães que não tiveram o mesmo direito de liberdade de consciência, de liberdade religiosa, e eles protestaram formalmente na Dieta em 1529. Então, o termo reforma protestante. Nós estamos comemorando a reforma, o retorno da igreja aos alicerces do Novo Testamento que haviam sido esquecidos, que haviam sido enterrados pela Igreja Católica Romana, num espesso sob um clericalismo, um tradicionalismo, sobre os dogmas da Igreja Católica, e foram resgatados pelos reformadores. Das doutrinas, dos ensinos que todos os reformadores concordavam, esses reformadores de primeira geração, eu quero destacar 3 doutrinas. A primeira, a sola gratia et fides, salvação pela graça somente pela fé. A segunda, a sola escritura, somente pela escritura, acima de toda tradição. E terceiro, o sacerdócio de todos os crentes. Embora houvessem divergências, nós não podemos falar de uma teologia de uma igreja unificada na primeira geração de reformadores. O que nós temos são 3 crenças básicas, 3 princípios fundamentais que eram criados por todos os reformadores. São essas 3 crenças, esses 3 princípios que eu acabei de apresentar aqui. E o pentecostalismo, como parte da sua tradição, e foi falado aqui, sempre acreditou na Bíblia como palavra de Deus, como palavra inspirada, como inerrante e como infalível. Uma das grandes contribuições do movimento pentecostal foi não deixar, num período em que muitas igrejas reformadas, começando na Europa, depois indo para os Estados Unidos, sucumbiram à proposta liberalista, a proposta deitologizante de Rudolf Bultmann, do modernismo, e muitas faculdades, universidades americanas, cito como exemplo o seminário de Princeton, caiu nas mãos dos liberais. Enquanto no mesmo período, na mesma época, Deus estava levantando um movimento, o movimento pentecostal, para contrapor esse avanço do liberalismo na Europa, depois chegando nos Estados Unidos. E hoje o que é que nós temos na Europa?
diversas igrejas fechadas, que não professam mais a fé, que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus inspirada, como escritura sagrada, seminários nos Estados Unidos que sucumbiram ao avanço do liberalismo e hoje não são mais confessionais, não são mais ortodoxos, não creem na Bíblia como palavra de Deus, na divindade de Jesus, na inspiração das Escrituras, nos milagres da Bíblia. O pentecostalismo, a influência do pentecostalismo como um bastião para defender a palavra de Deus, como Sagrada Escritura, como palavra do Senhor. Só a razão de nós estarmos aqui hoje, uma igreja pentecostal clássica, Assembleia de Deus, que iniciou lá em 1914 nos Estados Unidos, aqui no Brasil era anterior, de 1911, 1918 com o nome Assembleia de Deus, inicialmente era Missão da Fé Apostólica, o mesmo nome que tinha a igreja de William Seymour, na Rua Azusa, em Los Angeles, ele colocou o nome Missão da Fé Apostólica. Então, essa igreja que tem se apresentado como defensor da palavra de Deus, defensor das Escrituras e reagido contra o liberalismo teológico. Uma época em que a igreja pentecostal era anti-intelectual, ainda em alguns arraiais, em alguns lugares, ainda persiste a ideia de que o pentecostal não precisa fazer teologia, estudar as Escrituras, não pode pensar à luz da Bíblia, não pode ler outro livro além da palavra de Deus. Esse anti-intelectualismo está sendo vencido e uma razão, uma prova disso é a presença de vocês aqui para ouvirem, para nós estarmos falando sobre esses vários ramos da Reforma Protestante. Que Deus em Cristo abençoe. Acabamos de ouvir a exposição do pastor Pérez, já agradecemos, pastor, e agora vamos ouvir a exposição do pastor Washington, também disporá de até 10 minutos para fazer a sua fala inicial. Vocês, pastor Washington. Graça, paz e prosperidade para vocês, amém? Me batizaram de pentecostal monergista. Ele era esse predicado que para mim foi uma honra, tá? Eu quero, antes de tudo, antes de falar, eu queria ler um texto para vocês. No livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Reforma sem escritura. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. Marca o tempo para mim, sabe como é que eu sou, né? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu me sinto honrado de estar com vocês aqui. Amém? Segundo aos Reis, capítulo 22, versículo 8. Um dia, o sumo sacerdote Ilquias foi ver Safã, o secretário do rei, e exclamou: descobriu um livro no templo. Coisa interessante, né? A lei perdida dentro da igreja, né? E esse livro contém as leis de Deus. O livro foi entregue a Zafã para ler. Quando Zafã relatou ao rei acerca do andamento das obras de conserto do templo, ele também mencionou o livro de Ilquias e encontrou. Então Zafã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro, ficou tão apavorado que rasgou as suas roupas. Queira ou quer não, que também foi uma reforma para o Reino do Sul, na tribo de Judá, capital de Jerusalém. Queridos, a Reforma Protestante, mais ou menos um mês e uns dias, comemorou seus 500 anos de existência. E um dos pilares que a Reforma Protestante trouxe, que nos beneficia, não só nós, mas nossos filhos, as outras gerações, é a liberdade do pensamento. O rompimento da salvação tribal pertencente a uma instituição, a liberdade do sacerdócio. Queria que Martim Lutero e os reformadores fossem seguidores de Cristo,
E essa é a proposta do redescobrimento do valor das Escrituras. É para quem é apontado. A reforma trouxe uma irmandade transsanguínea. Ela tem a capacidade de unir pessoas que não têm nenhum vínculo sanguíneo e poder se chamar de irmãos. Não me interessa trazer aqui questões históricas, aquilo que vocês já estão até arrotando. Como o tema é pertinente do que estamos falando, a proposta dela é exatamente isso. Uma das coisas também que eu queria realçar com vocês aqui é em relação a que os pentecostais, eles estão trazendo uma coisa que o Frank Ferreira falou o ano passado, quando esteve aqui em Fortaleza, que os pentecostais, ele tem uma coisa, eles pegaram uma teologia e casaram com entusiasmo. E ele está aqui na igreja pentecostal, comemorando 500 anos e abrindo espaço para pessoas que pensam diferente, coisa que outras instituições não fariam. Pois criticam a igreja católica, mas ainda se fecham nos seus círculos tribais teológicos. E o pentecostalismo foi isso. Cortou as cercas e trouxe a expansão. Crescimento teológico, venda de livro. Os pentecostais hoje são os maiores consumidores de bibliotecas reformadas. Isso é uma forma de ovacionar a existência local e agradecermos a Deus porque todo acontecimento é gerado por Ele. A reforma protestante, Lutero foi uma vítima do plano de Deus. Já estava sendo beliscada na história. A mão invisível de Deus conduziu com muita perfeição. Tivemos alguns dias atrás numa palestra, até trouxe uma questão irônica e cômica. Em palestra dizia: bendita Santa Ana, a qual Lutero fez o seu voto, que deixou a advocacia e foi ser um monge. Bendito Erasmo de Roterdã, perseguindo Lutero, mas o afiando e o preparando mais ainda para ser o divisor de águas da sua época, e lhe ajudando com o grego Receptus para a época. Bendito também a Renascença, que trazendo a liberdade da escrita, do papel, da divulgação, foi um motor muito forte para que a vítima da mão de Deus, Lutero, tivesse êxito que outros não tiveram, que foram os seus antecessores. E a gente percebendo tudo isso, nós percebemos que a reforma era um plano de Deus na história. Quero ressaltar isso exatamente pelo predicado que me concederam sem me perguntar. Pertence a uma igreja que as suas raízes são neopentecostais, ICB, Igreja Casa da Bênção. Mas em Fortaleza, num processo de 11 anos, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos fazer com que a igreja não pensasse além das Escrituras. Temos uma igreja totalmente diferente, apoio do nosso ministério. Então a proposta é esta: fazer com que as pessoas se apaixonem de verdade, um amor incondicional pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, a consciência que a salvação não tem nenhuma participação humana, né? Que a salvação é uma obra direta agindo nos nossos corações. Outra coisa que eu queria também ressaltar é que a reforma, ela concebeu, e aqui eu abro um parênteses, nós estamos falando de uma reforma ou de uma pintura? Será que nós simplesmente pintamos uma casa, continuamos do mesmo jeito, fechando nossos trilhos, em nossas instituições, não alcançamos lá fora, nossa linguagem não é acessível, fizemos só uma pintura, ou realmente causamos uma mudança? Percebemos também que os anos de hoje, os dias odiernos, é uma terra fértil para pensarmos em novas reformas para os dias de hoje. Quem sabe teremos muito mais dificuldades
pela divergência e pela liberdade institucional que existe no Brasil. Mas nada é impossível quando se fala de soberania de Deus, de resgatar o valor daquilo que tem veracidade e é proporção para a nossa vida. Sua palavra, a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero fechar também dizendo que pensamos e como pentecostal, não esqueçamos também o entusiasmo, a alegria de passar essas informações. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir e agradecer ao pastor Rocha pela sua exposição inicial. E agora vamos ter, encerrando esse primeiro momento, o pastor Marlon fazendo a sua exposição, também expondo de até 10 minutos. Pastor Marlon. Graça e paz a todos e todas. Agradeço esse momento, estar aqui compartilhando esse tema, né, falar sobre o arminianismo, o metodismo e como ele foi influenciado pela reforma protestante. Né? De antemão, eu abordo o seguinte: muitos se perguntam, né, ou muitos fizeram alguns questionamentos sobre o arminianismo. Ele pode comemorar a reforma? O arminiano, ele pode comemorar a reforma? De tabela pentecostal também pode comemorar a reforma, né? Bem, eu vou abordar o seguinte: sim, porque baseado nos estudos que eu fiz, eu vejo que o sinergismo, eu vou abrir um parêntese, porque eu não gosto muito, eu já expressei isso em alguns locais, não gosto muito desse termo sinergismo, né? Porque sinergismo dá a ideia de que é um trabalho em conjunto, né? E a obra da salvação, ela só foi de uma pessoa, foi Jesus Cristo. Né? Então, monergismo seria o termo mais apropriado. Mas você sabe que monergismo condicional, né? Aí entra o condicional. Enfim, eu acho mais apropriado monergismo, mas quando uma coisa pega, não dá para tirar. Aí eu faço o seguinte: sinergismo vamos deixar, se fosse a cooperação, né, tudo bem, depois da salvação, esforçados e tudo, essa coisa assim, beleza, ok. Então, mas vamos trabalhar com essa ideia de sinergista, que o Roger Olson vai dizer que o arminianismo é um sinergismo evangélico, diferente do sinergismo herético, que é o semi-pelagiano. O pelagianismo já é monergismo, mas de outro extremo, né? Que é só o homem que salva, né? Então o monergismo do outro lado. Enfim, teve monergistas condicionais, sinergistas na reforma, que foi Philip Melanchthon, né? Você vê Menno Simons, Balthasar Hubmaier, que eram da reforma radical, mas que eram sinergistas. Inclusive o Menno Simons, ele é abordado no livro Teologia dos Reformadores, do Timothy George, publicado pela Vida Nova, que está relacionado agora com a acréscimo do William Tyndale. Então nós vemos o sinergismo da reforma. E eu separei alguns sinergistas da reforma, baseado no livro, inclusive de um pentecostal, inclusive de um assembleano, né, chamado Silas Daniel. Escreveu o livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, que ele separou. Eu vou colocar aqui só alguns, né, sinergistas da reforma, que já foi falado pela Melanchthon, Menno Simons, Balthasar Hubmaier. Tinha luteranos sinergistas, que era da ala do Melanchthon, né, que era Erasmus, Sacerius, Strigel, Pfeffing, Sonius e alguns outros, que eu separei só alguns. Então, eles estavam na reforma. Então, nós podemos comemorar a reforma protestante, se for assim, grosso modo, né? Tinha uns reformados da Suíça,
né, que é o Bibliander, Huber e Ensken, né, que eram sinergistas suíços, ou seja, da ala reformada mais para o lado ali zwingliano e de Calvino, né? Mas só que esses aqui eram mais de Zwingli, não era estritamente genérico, que ali era mais estrito, né? E tinha também na Inglaterra, tinha o Leitman, tinha o Barrow, Hooker e alguns outros. Nós podemos ver, quem se interessar pode adquirir o livro do Silas Daniel. Então, o arminianismo, como tem essa pegada sinergista, ele é, assim, grosso modo falando, ele pode ser advindo da reforma, ele pode ser encontrado na reforma, um proto-arminianismo. E, digamos assim, se for colocar uma reforma da terceira geração, pode-se incluir Armínio, né? Porque tem o Lutero da primeira, tem o Calvino da segunda, pode ser colocado o Armínio da terceira geração. Aí a gente se pergunta, mas essa questão sinergista, ela é católica, né? Porque os católicos é que são sinergistas. Eles creem que o homem coopera com a salvação, né? Mas eu destaquei uns 3, 4 anos atrás, eu escrevi um artigo no blog chamado Catolicismo e Calvinismo. Tem alguma coisa a ver? Claro que isso aí foi só para instigar um debate. Porque tem monergismo incondicional também no lado católico. Tem os agostinianos, né? Tem o pessoal do Blaise Pascal, que eram os jansenistas, e também tem os tomistas, né? Os tomistas, não Tomás de Aquino, mas os tomistas, aqueles que seguiram a teologia de Tomás de Aquino e foram para um lado mais monergista. É só para situar, né? Monergista que crê que é Deus que escolhe alguém para ser salvo. E o restante deixa na sua condição pecaminosa, adâmica. Né? Lógico, aí não vamos entrar em detalhes se a gente colapsar, né, nesse caso, ou da dupla predestinação. Né? Mas enfim, é Deus que escolhe quem é que é salvo e quem não é. Então, tem católicos que pensam assim também. Então, não dá para igualar o arminianismo com o catolicismo por causa disso. Como, por exemplo, no tempo de Wesley, tinha um rapaz, eu digo que o Wesley já era velho, tinha uns 70 e poucos anos, e ele tinha uns 20 e poucos, que brigavam com Wesley, que era Augustus Toplady, que ele escreveu um artigo chamado Arminianismo, o caminho de volta para Roma. E ele vai destacar esse aspecto sinergista, né? Então, eu só coloquei isso porque arminianismo não é sinergismo, e a reforma também teve seu legado sinergista, né? Mas o que pode ser caracterizado um reformado, no sentido lato sensu, não no sentido stricto sensu, que depois é que os calvinistas foram chamados de reformados, e não os luteranos, embora os luteranos foi quem começaram a reforma, é Lutero. Né? Calvino tinha 9 anos quando Lutero começou a reforma. 9, né? Por aí. Então, no sentido amplo, lato sensu, são todos aqueles que comungam com os 5 solas. Né? Sola gratia, sola scriptura, né? Solus Christus, sola fide e soli Deo gloria. Então, você crê nisso, você é um reformado. Não vamos pegar no sentido estricto sensu, mas no lato sensu. Acredito que todos nós cremos nisso aqui, nesta igreja, independente se é monergista, se é sinergista. Então, se crê nos 5 solas, é um reformado. Então, o arminianismo ele está em muitas denominações. Inclusive, nós estamos aqui presente na igreja que é de orientação majoritariamente arminiana. A maioria das igrejas pentecostais, assim como a maioria das igrejas
maioria não, todas as igrejas metodistas. E o tempo passa muito rápido, eu só tenho 1 minuto, eu ainda vou falar sobre o metodismo, que era também um outro tópico meu, que é o seguinte: o metodismo ele é influenciado pela reforma já vista de John Wesley, fundador do metodismo, ter morrido anglicano. John Wesley ele era metodista enquanto movimento, dentro do anglicanismo, mas ele morreu como sacerdote anglicano. E, enfim, aí daí no metodismo surgiram as igrejas, o movimento de santidade, como a minha igreja metodista livre, como a igreja do Nazareno, e depois surgiram as igrejas pentecostais, que o pentecostalismo saiu do movimento de santidade, como o movimento wesleyano, como a igreja de Deus, do Pérez, do movimento de Cleveland, Tennessee, que tem outra igreja de Deus, que é antes do movimento de santidade, e depois as igrejas pentecostais, a lá Assembleia de Deus. E com isso, não tenho mais tempo para falar, então depois nós prosseguimos, sabe? Encerramos esse primeiro momento, onde cada um dos nossos expositores apresentaram aí a sua fala, e agora nós vamos para o segundo momento, onde vou formular uma pergunta para tentar ser o mais moderado, mais neutro, mais imparcial, dentro da possibilidade humana. A mesma pergunta será feita para os 4. Vou pedir apenas permissão de vocês que neste bloco nós venhamos a fazer a ordem inversa. Ou seja, se no primeiro bloco o Marlon foi o último a responder, nesse agora ele será o primeiro, e assim a ordem se inverte neste bloco. Marlon responde primeiro, depois o pastor Washington, depois o pastor Pérez, encerra com o pastor Maceno, apenas invertendo a ordem. A pergunta é muito simples. Cada um de vocês tem uma tradição teológica. Vocês estão aqui representando uma tradição teológica. De forma objetiva, de forma pontual, o que é que vocês entendem na tradição teológica que vocês trazem, que essa tradição tem de continuidade da reforma, de manutenção direta da reforma, e ao mesmo tempo, o que é que essa tradição teológica traz de ruptura, de atualização da reforma? Haja visto que um dos lemas da reforma era a igreja reformada, sempre reformando. A própria metáfora utilizada da casa, a casa ela sempre tem que estar passando por algum tipo de reforma, de atualização. Então a pergunta é essa: dentro da tradição teológica que vocês trazem aqui nesta noite, que vocês fazem parte, o que é que essa tradição teológica ela traz de forma direta, de continuidade da reforma, e ao mesmo tempo algum aspecto que ela traz de atualização, de novidade, de singularidade? Nós temos 4 tradições teológicas distintas, cada uma delas tem uma singularidade que diferencia uma das outras. É só isso que vocês devem apresentar, e aí, como combinado, a gente estipula até 5 minutos, tá bom? Ok? Então vamos iniciar com o pastor Marlon. Bem, o tempo passou muito rápido, eu pensei que sobraria tempo e não abordei algumas coisas que ainda bem que se encaixam com a pergunta do pastor Rômulo. Vamos aqui, falando sobre arminianismo, metodismo, vamos abordar armínio wesleyanismo, veio bem a calhar, por exemplo, eu participei agora de uma escrita de um livro, junto com o Carlos Augusto Bailati, junto com o Beto Mariano, Tiago Titilo e Vinícius Couto, num livro chamado Igreja Reformada Sendo Sempre Reformada. O subtítulo, eu me esqueci agora, mas é como se fosse a influência da reforma na corrente arminiana clássica e armínio wesleyano. E nesse livro esse livro propõe justamente isso que eu falei, que o arminianismo ele pertence à reforma e contribui com a reforma. Agora, sendo mais específico com a pergunta do Rômulo, a continuidade é a justificação pela fé. Agora eu estou falando do metodismo, que é a minha denominação, a minha corrente. É a justificação pela fé, é o sic solas, Então nós cremos nisso piamente.
John Wesley deixou bem claro, nós metodistas, nós cremos convictamente na justificação somente pela fé. Nós cremos nos 5 solas. Então, agora, a questão da ruptura, isso é até mais fácil de abordar no meio metodista, porque aí entra uma questão bem sui generis do movimento metodista, que é a sua ideia de santificação. A proposta do entendimento de santificação no meio wesleyano não é reformada, nem no sentido stricto sensu, nem no lato sensu. Ele é bem peculiar, porque mistura conceitos católicos romanos e conceitos católicos ortodoxos gregos. Ou seja, para o reformado, para o luterano, nós somos declarados justos. A justiça imputada. No meio metodista, não. No meio metodista é uma justiça comunicada. A pessoa é feita justa, não é declarada justa. Essa é a parte mais significante da ruptura do meio metodista com o meio reformado, meio luterano, meio mais protestante. Então nós temos essa questão bem sui generis, ou seja, mistura a questão da santificação do entendimento católico mais ortodoxo do que romano, que é essa questão da perfeição cristã, questão da justiça comunicada, que é um entendimento mais teológico que é abordado. Eu tenho quantos minutos aqui que me falhou? 1 minuto? Então é isso. Nós somos protestantes porque nós temos a justificação pela fé. É somente a graça, somente a fé que salva, e o homem se apropria para ser salvo. Mas a questão de ruptura com a reforma protestante é esse entendimento da ideia de santificação. Que nós não somos declarados justos, mas sim nós somos feitos justos. A justiça não é imputada, mas ela é comunicada. E há uma diferença entre o catolicismo romano, que é a justiça infusa. Aí é questão bem teológica, que não dá para ser abordada aqui, mas a ruptura, grosso modo, é essa. Obrigado, professor Marlon. Os irmãos estão percebendo que... Vai bater palma. Os irmãos estão percebendo que o negócio aqui não é fácil não. As línguas estranhas estão aparecendo no nosso meio. Pode falar em língua estranha? Estamos, sim, com certeza. Mas é porque realmente a questão hoje, aí a fala dos nossos professores foi perfeita, irmãos. Assim, nós ficamos muito felizes. Você imaginar, nós estamos numa quarta-feira, 8h30 da noite, com um bom grupo, com um bom público, com uma boa plateia para discutir as questões teológicas. Que no dia a dia da igreja, por si só, os irmãos já se sentem até cansados. De modo que vocês estão tendo uma riquíssima oportunidade, o privilégio de realmente ouvir o que tem de mais fino, de mais sofisticado na questão teológica, se tratando da reforma protestante, principalmente nas diversas tradições que nós estamos aqui. Então, nesse momento, já passo o pastor Washington para fazer. Eu quero pontuar 2 coisas antes de a gente trazer a nossa contribuição sobre continuidade e confronto. A primeira coisa que eu quero pontuar, nós estamos aqui representando o Setadem, e o Setadem foi algo revolucionário aqui na capital. Suas propostas e tudo, isso aqui é fruto disso, Então louvamos a Deus por isso, A primeira coisa que eu queria ressaltar em relação à continuidade, falando por mim, porque nós somos responsáveis, a preservação das Escrituras, sua soberania, sua voz mais alta, sua força nas decisões, sejam elas empíricas, sejam elas nas argumentações das próprias Escrituras. Eu lembrei agora, não posso falar de tudo, até que o tempo não permite, de um livro de Lutero, chamado Nascido Escravo.
que é um confronto contra Erasmo de Roterdã. E nesse livro ele pontua a depravação total do homem e o mesmo a sua incapacidade de responder ao chamado, a não ser que seja ressuscitado. Isso é um dos pontos que a gente tem percebido na nossa continuidade desse pensamento. O homem não tem nenhuma capacidade. A justificação é uma obra exclusiva do Deus Pai. Então isso é uma das forças da reforma. Quando nosso amigo Mauro ressaltou a questão de que algumas pessoas fizeram críticas, dizendo que algumas outras instituições não poderiam se elevar à reforma, o mesmo estava cometendo o mesmo erro da Igreja Católica, de não deixar a liberdade de pensar. O mesmo equívoco. No momento que eu proíbo alguém de beber ou desenvolver uma corrente por questão institucional, eu estou caindo no mesmo equívoco que antecedeu a reforma protestante. Tá? Um dos confrontos que eu queria trazer, e isso é notório na história da igreja após a reforma, podemos até chamar de movimentos, como os moravianos, os pietistas. Aliás, o Wesley só se converte por causa dos moravianos, né? Então o que acontece? Foi uma força muito grande, foi uma força, ele sabe que eu amo, ele sabe. Os moravianos são uma força missionária muito grande, de forma mística. Foi um dos movimentos que oraram durante 100 anos, sem parar. O Pérez pode falar com mais propriedade quando fala da história das missões. Os pentecostais acrescentaram uma coisa que não se pode negar. Eles colocaram entusiasmo na teologia reformada. Aceleraram a sua expansão. Apesar que o crescimento descontrolado e a sede desse crescimento a qualquer custo pode ter trazido e trouxe problemas morais, teológicos, etc. Mas não podemos negar que o movimento pentecostal acelerou e muito o crescimento. E como eu tinha falado, todos que estão aqui, a maioria que estão ouvindo, são de origem pentecostais e estão bebendo de livros de teologia reformada. Eu volto a usar as mesmas palavras do começo. Se nós conseguirmos casar e pensar a preservação das escrituras da teologia reformada, entusiasmo missionário, tenho certeza que faremos uma obra mais excelente. Deus abençoe. Amém. E agora, o pastor Pérez também responde até 5 minutos. Nós, como igreja pentecostal, eu sou da Igreja de Deus, Igreja de Deus, conhecido na teologia como Igreja de Deus Cleveland, porque tem outras igrejas de Deus. Tem uma Igreja de Deus chamada Igreja de Deus em Cristo, de 1897, se eu não me engano, com Charles Manson, era um negro. A Igreja de Deus é de 1886. Igrejas que mais tarde também vão se identificar com o pentecostalismo. Essas igrejas, antes de 1901, com Parham, a Agnes Osman falando em línguas em 1901, uma mulher negra, e depois Seymour com um avivamento que durou 3 anos em Los Angeles. Essas igrejas anteriores, elas são igrejas de tradição holiness, tradição de santidade, que tem herança no wesleyanismo. Então, essas igrejas, todas elas subscrevem, como o Marlon falou, os 5 solas, além daquelas crenças que eu destaquei, que serem atendidos sem um mediador, sem um sacerdote romano para interceder por ele. Ele pode se dirigir diretamente a Deus. E a salvação pela graça
unicamente pela graça, somente pela fé. A fé somente, a fé defendida, redescoberta por Lutero. Então, a continuidade dos ensinos da Reforma são ensinados, são defendidos pelas igrejas pentecostais históricas. Uma descontinuidade, o que trouxe de novo, também é a herança do metodismo, do wesleyismo. Wesley ensinava a segunda bênção, é o que era distintivo, uma doutrina peculiar de John Wesley. Ensinava a segunda bênção. John Fletcher chamou essa segunda bênção de batismo no Espírito Santo. O Wesley identificava a segunda bênção como perfeição cristã, perfeito amor. Foi dado outros nomes para o que Wesley chamou de segunda bênção. É John Fletcher, amigo de Wesley, que chama de batismo no Espírito Santo, que tinha como conteúdo o poder do alto, o revestimento de poder, a transformação interior. Na minha tradição pentecostal, a igreja, uma das mais importantes igrejas no mundo de tradição Holiness, a Igreja de Deus Cleveland, junto com a Igreja de Deus em Cristo e outras igrejas de tradição Holiness, o diferencial é a terceira bênção. Igrejas assembleianas, influenciadas por William Durham, que passou por Azusa em 1907, em 1910, ele começa a divulgar os ensinos da obra consumada. Então, alguns pentecostais ensinam duas bênçãos. A primeira bênção, o novo nascimento. A segunda bênção, o batismo no Espírito Santo. A Igreja de Deus não. Ensinam a primeira bênção, o novo nascimento. A segunda bênção, que é essa purificação interior. E a terceira bênção, o batismo no Espírito Santo. Essa seria a doutrina distintiva, característica, peculiar da Igreja de Deus, a denominação a qual faço parte. E agora também até 5 minutos, pastor Marcelo. Bem, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a minha igreja, ela no seu livro de ordem, afirma receber e adotar os padrões de fé de Westminster. Então, ela dessa forma se liga à reforma da Igreja da Inglaterra, do momento em que o parlamento, o chamado longo parlamento, adota aquela declaração dos puritanos como sendo um sistema de exposição. Ou seja, uma confissão de fé, ela não quer dizer cerceamento, como alguns biblicistas pensam. Ela não significa um aprisionamento, um acorrentamento do pensamento teológico. É um resumo. Você não tem a Bíblia toda na cabeça, então você precisa resumir, fazer declarações de fé. A confissão de fé, ela é um resumo. Então você pergunta o que é a justificação pela fé? Então é um resumo da justificação pela fé na confissão. Você pergunta pela doutrina da Bíblia, o primeiro capítulo responde. Aí há as teorias de subscrição. No caso, a minha denominação entende que a subscrição tem que ser integral. Ou seja, se você quer ser um presbiteriano, um ministro presbiteriano, tem que integralmente receber e adotar os padrões de Westminster. Então, nesse sentido, a teologia da confissão de fé, ela continua o legado da reforma protestante. Se a gente entender o aspecto de igreja reformada sempre se reformando, e inclusive é um dito, salvo engano, de Boetius, um reformado holandês, que usa essa expressão, igreja reformada sempre se reformando. Então, se a gente for entender essa interpretação como sendo uma modificação de sistema, ou seja, eu tinha um sistema ali no século XVII, e agora eu modifiquei algo porque tive uma noção mais clara da Bíblia, eu diria que a minha tradição ela rompeu um pouco com a teologia dos reformadores com respeito ao batismo. Lutero, Calvino entendia que o batismo que via da Igreja Católica, ele não precisava ser feito novamente. Então tinha até um dito
e um colar no pescoço de uma prostituta não deixa de ser colar, porque está no pescoço de uma prostituta. Então, o Calvino, nas institutas, falava que quando alguém era batizado na Igreja Católica, não era batizado em nome da Igreja Católica, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por essa razão, não se batizava. A Igreja Presbiteriana do Brasil entende que se a doutrina foi errada, o batismo não existiu. Então, desse aspecto, não é que se rebatiza, na verdade, batiza quem vem da Igreja Católica, quem vem de seitas neopentecostais, como Igreja Universal do Reino de Deus, não são consideradas igrejas irmãs. Então, nesse sentido, se batiza. Alguém que vem, por exemplo, de uma igreja pentecostal é orientado na Igreja Presbiteriana do Brasil a passar por uma classe de discipulado, para que a pessoa de fato decida se quer ser presbiteriano ou não. Ninguém é obrigado a ser presbiteriano, né? Se for presbiteriano, tem que ser de conhecimento de causa, né? Eu acho isso lindo no denominacionalismo, né? A liberdade de consciência. Ninguém é obrigado a ser pentecostal, ninguém é obrigado a ser presbiteriano, ninguém é obrigado a ser batista, se o é por liberdade de consciência. Mas se for, tem que ser com hombridade, não para causar divisão, mas para manter a unidade no meio da igreja. Eu diria que o desafio nosso hoje de continuidade e descontinuidade está em 2 pontos: a relação de Bíblia e tradição, Evangelho e cultura. Acho que é o grande debate nosso hoje, para olhar para o passado e dizer o que continua e o que descontinua. Porque às vezes a gente diz ingenuamente: eu sigo só a Bíblia. Só que o cristianismo não se reinventa domingo a domingo, existe uma tradição. E a gente precisa entender melhor essa tradição, porque essa tradição às vezes nos ajuda institucionalmente a não cair em algumas heresias. Então, credos e confissões são importantes. Eu não posso absolutizá-los, mas também não posso desprezá-los. E a outra questão é a relação de evangelho e cultura. Nós não podemos mais nos vestir como os puritanos do século XVII. Faz mais sentido, né? E também não podemos imaginar que estamos vivendo na Genebra do século XVI. Contudo, eu não posso abraçar a cultura cegamente. Eu não posso me adaptar de tal forma à cultura e perder a essência do Evangelho e a pregação do Evangelho. Aí, nesse caso, eu acho que, inclusive, se for o caso, é melhor descontextualizar, para não perder a essência do que é a palavra de Deus. Então, eu diria que o nosso grande desafio é esse, sobre continuidade e descontinuidade da reforma, relação de Bíblia e tradição, não ser ingênuo nessa relação, e a questão de evangelho e cultura, ter cuidado com a ênfase na contextualização, porque nessa ênfase a gente pode perder o sentido da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado. O secretário foi arrebatado. Pois é verdade. Você tornou dispensacionalista, né? Não, força de expressão devido ao meio. A cultura influenciando o evangelho. Meus irmãos, agora nós vamos colocar aqui, vamos abrir para as perguntas que foram feitas. O Robson ainda continuará recolhendo alguma pergunta que por um acaso vocês ainda queiram fazer. Devido ao tempo, a gente não garante que todas as perguntas sejam respondidas, mas vamos tentar fazer até 10 horas? Até 9h15? Pronto, então nós vamos tentar fazer de uma forma mais democrática, de maneira para a gente ficar alternando, ou seja, se uma primeira pergunta for, por exemplo, o pastor Macena, aí a gente coloca uma segunda para o pastor Washington, uma terceira para o pastor Marlon, uma quarta para o pastor Pérez, de modo a que todos possam responder. E aí, claro que vai depender aqui, algumas eu já vi que foram sinalizadas, outras não, e aí vai ficar a critério da soberania do moderador, ser moderado, né, para que possa ser assim realizado. Pois bem, vamos tentar manter aquele mesmo critério na resposta de no máximo até 5 minutos também, para que todos possam, se pudesse ser mais objetivo, que a gente tenta que todos possam responder mais perguntas, certo? A primeira aqui, pegando mesmo na ordem, literalmente aqui a primeira, direcionada para o pastor Marlon. Qual a diferença
entre o livre-arbítrio metodista, wesleyano, e o livre-arbítrio de Erasmo. Uma diferenciação teológica, claro, sobre a questão do livre-arbítrio metodista wesleyano e a de Erasmo. Bem, é o seguinte, vou tentar ser bem breve. Livre-arbítrio em Wesley, digamos assim, é o livre-arbítrio arminiano, como de Jacó Arminio. Ou seja, o homem não tem livre-arbítrio. O homem já nasce morto. Né? Então, por causa de Adão, né? O homem já nasce sem poder escolher a Deus. É Deus que vem com a sua graça. Um termo bem comum para identificar arminiano é graça preveniente. A graça preveniente vem e liberta o arbítrio do homem. O homem só pode crer por causa da graça. João capítulo 1, versículo 9, é bem fácil que ilumina todo homem que vem ao mundo. Né? Então, o arminiano, seja clássico, mais voltado a Armínio, ou wesleyano, obviamente voltado a Wesley, você vai crer nisso. Como ele não nasce com o poder de escolha, precisa a graça preveniente libertar o arbítrio. E o Senhor já nasce com ele para ele. Erasmo é o seguinte, estou há algum tempo estudando Erasmo, tem até o Marcão também que escreveu, né, o seu TCC, né, sobre Erasmo, e eu dei uma orientada e nós vimos alguma coisa de Erasmo juntos. Eu lendo o livro, que saiu pela reflexão já há uns 3 anos, chamado Livre-Arbítrio e Salvação, que é o livro que Erasmo escreve, depois o Lutero rebate, mas muitos pensam que para por aí, não. Erasmo escreveu uma tréplica. Aí Melanchthon encorajou, disse para Lutero não rebater, né? Ficar uma quadritréplica, sei lá qual é o nome que se chama. Mas parou na tréplica de Erasmo. Eu entendo, pela minha leitura que eu vi, tem momentos que ele é mais semi-pelagiano. Ele dá a entender que o ser humano tem livre-arbítrio natural para responder ao chamado divino. Em outros momentos eu já vejo que ele é mais um proto-arminiano, que é preciso que a graça anteceda, né, para que o homem possa responder. Então eu presumo que Erasmo foi confuso nesse aspecto, diferente de Erasmo e Armínio. Agora, só concluindo, o meu amigo Washington falou sobre Nascer Escravo, o livro de Lutero, saiu pela Fiel. Os luteranos, eu não estou falando de outros, estou falando dos luteranos mesmo, né? Eles dizem que aquele livro é mutilado. Não é o livro mesmo de Lutero. Os luteranos dizem, eu estou falando de luterano, estou nem falando de arminiano, dizem que aquele livro foi compilado, né, não sei quem foi que compilou, que para transparecer um Lutero mais calvinista. É tanto que o título não é Nascer Escravo, é um outro do servo-arbítrio, não do título mesmo. Pode ser encontrado no volume 4 das obras de Lutero pela Sinodal e a Concórdia, que tem esse livro inteiro. O Nascido Escravo pela Fiel é mutilado, segundo os luteranos, é mutilado com um título diferente. Enfim. Agradecer. Pastor Washington. Gostaria que o professor me explicasse a respeito do livre-arbítrio, se ele existe ou não, em respeito à salvação. Também até 5 minutos. Tome-lhe. É um assunto tão gostoso de falar que eu estou lambeiro, sabe? Sabe? Eu quero agradecer a Deus quem mandou essa pergunta. Livre-arbítrio. Nunca vi algo tão pagão, vamos dizer assim. Há uma tréplica, né? Não tem, meu amigo, meu irmão. As Escrituras é muito clara. A Escritura não diz que o homem está doente. A Escritura diz que o homem está morto. Um morto não tem capacidade de resposta. A Escritura é muito clara em relação a isso. Efésios capítulo 2,
que o Dr. Hernandes Dias Lopes chama de saindo da sepultura dos mortos para o trono, descreve com perfeição o estado do homem sem Cristo. Acreditar nisso, que é uma palavra até que entra em contradição com o que as Escrituras descrevem, é anular o privilégio e o louvor da doxologia, que é tributada só a Deus quando se fala de salvação. Pensando assim, sendo muito claro, você aqui o mais pragmático que eu puder. Todos que estão aqui, a ninguém foi perguntado se queria nascer na família que nasceu, ter a cor da pele que tem e ser o que é. Pensando assim, algo foi estabelecido, foi escrito, predestinado. Eu não uso essa palavra, você está me forçando. Fui tentado a usar essa palavra, que é investida de preconceito religioso. Pensando assim, meus irmãos, o problema é, quando nós olhamos e conversamos com alguém, sempre dizem, então eu vou fazer o que eu quero. Quando nós olhamos na história da igreja, os defensores desse pensamento sempre foram pessoas piedosas, pessoas que se interessavam em glorificar o Senhor com a sua vida. Então, falando pelas Escrituras, é muito claro pela palavra de Deus, a incapacidade do homem de responder ao chamado de Deus. Pensar como foi desenvolvido há pouco tempo de uma graça preveniente, não faz sentido. Uma graça que não capacita a responder eficazmente. Qual o sentido? Só me capacita a responder e ter a capacidade de dizer não. Não faz sentido. A graça, como diz Spurgeon, ela é eficaz. Quando ela vem, ela resolve. E nas Escrituras, usando alguns personagens bíblicos, que o próprio Paulo, que é a criptonita dos arminianos, capítulo 9 de Romanos, é a criptonita dos arminianos. Deixa eu terminar meu raciocínio, tá? É só para terminar. O Paulo é muito bíblico em dizer onde estava o livramento de Faraó. E eu acrescentaria o de Nabucodonosor, quando foi no meio caminho. E vocês conhecem muito bem o texto. Eu percebo que quando eu atribuo a Deus a obra da salvação, a doxologia fica perfeita. Deus é louvado. Deus abençoe. Não era para aplaudir, não, né? A maioria. Não era para aplaudir. Não sei se ele entender. É porque gostar da criptonita, pensou que é amargo, hein, irmão? Descer, né? Pastor Macena. Pastor Macena. Eu queria saber como os calvinistas entendem a respeito dos não eleitos. Porque se existem os eleitos, também existem os não eleitos. Os não eleitos estão perdidos para sempre? Eita! Lembrando que o pastor é presbiteriano, viu, irmãos? Pois é, eu não estava tão animado aqui, porque está até comentando com o Marlon, né? Eu, como calvinista, não estava precisando nem falar de predestinação, né? Já estava tudo já encaminhado aqui. Mas o entendimento calvinista confessional, com respeito aos não eleitos, diz respeito a récordos, ou seja, uma massa caída. Nesse ponto, a Confissão de Fé de Westminster, ela usou de uma dubiedade proposital,
tanto que alguns ficam debatendo se ela é supra-lapsoriana, se ela é infra-lapsoriana, mas a confissão de fé ela adotou uma dubiedade proposital. Ela entende que Deus decretou todas as coisas, porém, Deus não é o autor do pecado. Quando isso desce para a questão do decreto de Deus em relação aos réprobos, aos perdidos, o entendimento é que Deus vai ser glorificado de alguma forma na rejeição desses que Ele decidiu não escolher. Para esses não há nenhum tipo de solução ou perdão. Esses já estão condenados em seus próprios pecados, porque Deus não é o autor do pecado. Quando a confissão de fé diz que Deus decreta, mas não é o autor, é porque ela não pode usar um termo que a Bíblia não usa. Em nenhum lugar Deus não é chamado de autor do pecado, mas é claro em toda a Escritura que nada acontece sem o seu decreto e sem a sua soberania. Você pode chamar isso de paradoxo, antinomia, o que você quiser chamar, você tem livre-arbítrio para isso. Para esse tipo de especulação você pode chamar da forma que quiser, mas na percepção confessional é a dupla predestinação, e aí de fato Deus, na sua providência, Calvino chamava isso de providência secreta. Alguns vão dizer que esse talvez fosse o ponto mais fraco da argumentação de Calvino, mas Calvino não se atrevia a tentar responder por que Deus decidiu escolher uns, rejeitar outros. Ele dizia apenas está na Escritura afirmado esses pontos, e isso tem a ver com a providência secreta de Deus. Isso pode até parecer que Deus tem duas vontades, né? Como que a gente ora pela salvação de um pai, um parente nosso, a gente faz isso com vontade boa. Aí Deus quer levar, aí a gente pensa que Deus mata com vontade ruim. Parece que Deus tem duas vontades. Mas aí Calvino dizia que esse é o livro da providência secreta de Deus. E aí ele tem que ir para o Deuteronômio 29 e 29. Não, o que está revelado nos pertence, o que não nos está revelado pertence ao Senhor nosso Deus. Então assim, como é que o calvinista ele entende a situação do não eleito? Que ele está condenado no seu próprio pecado, e Deus assim decretou usar essa situação para um fim que vai glorificar o seu nome. Há um bem maior na sua providência que nós não conseguimos ver agora, porque os fios estão entrelaçados. Nós estamos do lado de baixo, né, desses entrelaçados de fios, mas o tapeceiro certamente está levando todas as coisas ao fim e vai honrar e glorificar o seu santo nome. Essa pergunta, geralmente, quando ela é feita, ela não tem só um foco especulativo, né? Como é que teologicamente o calvinista pensa assim? Isso geralmente resguarda na questão da evangelização, né? Então, como é que o calvinista prega? Eu diria assim, irmãos, os grandes movimentos missionários do século XIX, os calvinistas estiveram envolvidos nele. Inclusive muitos calvinistas pregando realmente com muita força a mensagem do Evangelho. O calvinista ele entende que não importa quem é eleito e quem não é eleito. O calvinista clássico, consistente, vai sempre entender o seguinte: prega o Evangelho e os mortos pela graça de Deus vão levantar, os mortos com a graça e a soberania do Senhor vão ser alcançados, os eleitos vão ser chamados. Agora, para aqueles a quem de fato não há eleição, para a redenção e para a salvação, a esses o inferno é merecido, a esses o lugar de fogo e ranger de dentes está reservado. Porque Deus decidiu fazer assim, o calvinista não arrisca responder, descansa na providência secreta de Deus. Obrigado, pastor Vicente. Fizeram uma perguntinha aqui engraçada, que era se um arminiano pode usar o livre-arbítrio para ser calvinista. Mas na verdade a pergunta adequada seria o contrário: se um calvinista
poderia, diante do decreto de Deus, não ser calvinista. Mas a pergunta bem valendo para o senhor é o seguinte: no movimento pentecostal, o cai-cai, o roda-roda, o ser cheio do Espírito e etc. Esses movimentos são legítimos do Espírito Santo ou seria muito mais um movimento sincrético a partir da experiência religiosa vivenciada no Brasil? Boa pergunta. No início, há relatos no avivamento da Rua Azusa e outros avivamentos, como o avivamento de Campo Creek, que aconteceu na minha própria denominação, no início, em 1896, e vários outros avivamentos, o avivamento chamado Avivamento da Azusa do Leste, nos Estados Unidos, ocorreram realmente. Chamavam jocosamente os irmãos de roladores santos. No inglês, me ajudem aí, holiness, roladores santos. Imaginem aí irmãs rolando, irmãos rolando, caía um espírito e haviam manifestações físicas em razão do batismo no Espírito Santo. O que acontece hoje é que há fanatismos, há exageros, há manifestações que não são legitimamente espirituais. Isso faz parte da infância espiritual de muitas igrejas que, numa tentativa, num afã de buscar o poder de Deus, se entregam a todo tipo de manifestação. Deus, quando derrama o seu Espírito sobre nós, e aí os pentecostais têm propriedade em falar sobre isso, esse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, há uma manifestação física que não há como desassociar, separar o espiritual do físico. Nós somos seres humanos, carne e osso, e uma alegria, e um riso, e um pular, e um bater palmas, como uma manifestação efusiva, além do normal, além do esperado, acontece realmente no pentecostalismo. E eu não seria, como um pastor pentecostal há mais de 10 anos, de empatar, de impedir esse fluxo do Espírito Santo na vida dos irmãos. E é por essa razão que há uma linha tênue de uma manifestação espiritual e acontecer num ambiente de oração da igreja, ultrapassar um limite, de escandalizar, de ser motivo de ridicularização, de ridículos de fora. Por isso que hoje, no movimento pentecostal, ensinamos a moderação. Ensinamos sim, sermos revestidos com o Espírito Santo, deixar Deus fazer a obra, buscarmos o poder, o revestimento do Espírito Santo. E a grande influência do pentecostalismo foi essa. Em igrejas tradicionais, históricas, o movimento carismático implodiu, algumas amarras, alguns limites, igrejas episcopais, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas e outras igrejas históricas hoje acreditam na atualidade dos dons, na manifestação dos dons espirituais, nas línguas e na profecia, na cura divina, por influência do pentecostalismo. Então eu vejo que alguns radicalismos, alguns extremos, algumas liturgias em algumas igrejas que passam para representar todos os pentecostais. Nós vemos isso no YouTube, que colocam alguns não pentecostais para apresentarmos como uma caricatura. Ali é uma caricatura do pentecostalismo. Uma prova disso é nós estarmos aqui falando sobre reforma. Isso não significa que não é legítimo, que não é o poder do Espírito Santo. Nós temos que ter discernimento para separar bem e fazer uma avaliação adequada. Obrigado.
iniciando agora outra rodada, né? Então vamos mais uma vez iniciar com o pastor Marlon. Pastor Marlon, a reforma protestante trouxe o secularismo, a secularização, e quais seriam os pontos positivos e negativos? Essa questão da reforma trazer, ou ter trazido o secularismo, isso é bem pertinente na abordagem apologética católica romana. Você vê católicos romanos, tem vários apologistas católicos, aqueles que defendem na internet, Olavo de Carvalho, você vê outros aí, tem aqui, até o site apologista católico, que eles falam isso, que o protestantismo ele trouxe uma ruptura do tradicionalismo, do conservadorismo, por causa dessa ideia de romper com a tradição, segundo eles, embora Lutero e Calvino não rompessem com a tradição da igreja. Eles citam muitos pais da igreja, citam a tradição da igreja, apenas não a colocam como de pé de igualdade com a Bíblia, porque o catolicismo romano, se você for pregar para um católico usando sua Bíblia, ele não vai aceitar. Então não adianta. Ele vai entender que a Bíblia e a tradição da igreja estão em pé de igualdade. Para um protestante, para um evangélico que crê no sola escritura, é até bom especificar isso, sola escritura não quer dizer romper com a tradição, é apenas concordar com a tradição naquilo que ela está em conformidade com a Bíblia. Agora tem um conceito de nuda escritura, que muitos creem no sola escritura de boca, mas na verdade creem no nuda escritura, que é só usar só a Bíblia, só a Bíblia e esquecer a tradição, esquecer 2000 anos de tradição, o que eu acho perigoso, nuda escritura. Nós temos que crer realmente no sola escritura. Então os católicos, eles dizem que a reforma é um rompimento com o conservadorismo, com a tradição, e romper com a unidade abre-se a porta para o relativismo, para o secularismo, Então eles têm esse entendimento. Agora, na nossa ótica evangélica protestante, nós entendemos que não, que apenas foi uma volta ao cristianismo primitivo, onde se mantém a crença na tradição, onde se mantém a crença na superioridade plena das Escrituras, mas sem deixar essa pegada da tradição, de crer na tradição. Então, eu particularmente creio que não. O protestantismo, enquanto, digamos assim, sólido, seguindo os passos de Lutero, de Calvino, de Zwingli, Melanchthon, não rompe. O secularismo não entra. Veio entrar só depois, como o Marcelo falou aqui, do iluminismo, aí sim, onde a superioridade das escrituras não era mais enfatizada. Começou ali nos países nórdicos da Europa, Alemanha e os países escandinavos, e depois para outros, mas a priori não. Protestantismo de Lutero, Calvino e outros não rompe com esse conservadorismo, e o secularismo, muito pelo contrário, não havia brecha nenhuma para o secularismo desse protestantismo de primeira, segunda e terceira geração. Obrigado, pastor Marlon. Pastor Washington, crer, arrepender, confessar, ser batizado, são elementos básicos do homem, do processo da salvação do homem. Explique então como isso é possível sem a participação do homem, já que tudo isso está no homem. Eu acredito que é uma continuidade do que foi a primeira pergunta. Se nós olharmos as Escrituras,
básica. Por exemplo, a produção da fé, Efésios 2 diz que é dom de Deus. João capítulo 16 fala que quem produz o arrependimento é o Espírito. Quem leva a todas essas práticas é o próprio Deus. Sendo mais sintético, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: o Deus que começou a obra em vós, ele há de terminar. É o processo. Podemos dizer, como diz Louis Berkhoff, Ordos Solutos, o processo da salvação. Veja-se alguns na ordem. Mas eu acredito que a regeneração antecede a fé. Eu não consigo acreditar que um morto consiga crer. Deus primeiro regenera para depois conceder a fé. Eu vejo isso simplesmente como um processo da obra da salvação também produzido pelo Espírito, tá bom? Sem nenhuma dificuldade. A gente percebe que na caminhada o Espírito vai produzindo isso até o desejo do batismo. Quando nós percebemos quando o eunuco que ia para o templo tinha acesso à Escritura, mas não tinha a iluminação do texto, e Filipe é o instrumento para a vida dele, ele mesmo diz: o que impede de eu ser batizado? Então esse processo eu tributo sem nenhuma dificuldade também à soberania de Deus em todos os aspectos. Pastor Macena, em vista da história europeia, quais os riscos desta nova intelectualidade para os ensinos e limites que a reforma protestante lançou, e como nós podemos nos proteger disto? Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que é um ponto de limite para todos nós que estamos aqui. Às vezes a gente incorre num erro muito fácil, que é de dizer assim: vamos pensar a partir da América Latina, vamos pensar a partir do nosso contexto, nós estamos mais na Europa, nós não podemos, temos que romper com as instituições. Então, veja, às vezes esse discurso ele esconde uma tendência iluminista. A modernidade, ela entendia o seguinte: o homem confiado na razão, com o método correto, ele pode alcançar tudo o que ele puder, o que ele quiser ele alcança. Então começou-se uma onda pelo futuro, né? O futuro vai ser melhor. Quem assistiu já o Homem de Ferro, vê lá o Howard Stark, né, falando, né? A cidade do amanhã, né? Essa é a cara da modernidade, né? Acreditar que com as luzes da razão tudo vai ser melhor. E o movimento da reforma, curiosamente, foi um ar de fontes, mas foi um movimento humanista que olhava para trás. Ou seja, a tentativa de ver a antropologia, de ver as artes, era no lado presente olhando para o passado. Então, o que é que eu acredito que acontece hoje? Não está muito claro para nós o que é modernidade e pós-modernidade. Não está muito claro. Tanto que o Bauman chama de modernidade líquida, né? A modernidade sendo radicalizada, levada ao seu extremo. Ora, veja só, né? Por que é que hoje toda essa ideologia de gênero ela chega com tanta força, né? Você pega escritores como Jean-Paul Sartre, como Simone de Beauvoir, enfim, começam a instigar aquela história do ser e do nada, né? Você vem ao mundo como uma folha branca, né? Que não existe nada determinado, que não tem nada escrito antes, que é você, à medida que vai existindo, vai se construindo. Aí veja, isso já começa a florear no cenário brasileiro através do quê? Das universidades aparelhadas, né, de marxismo cultural, a arte e o cinema. É claro que a meninada hoje vai para lá para assistir um Liga da Justiça, vai assistir um Homem de Ferro, um Superman, um Batman,
eles não estão ligados ali no mito do super-homem do Nietzsche, certo? Mas no dia que pega um professor de humanas na universidade, esse cara vai descascar esse menino. Não tenha dúvida disso. Então, o que eu vejo é o seguinte: o movimento evangélico é notório, ele está se ilustrando. O fato de estarmos aqui é um resultado dos últimos 10 anos de uma abertura das redes sociais que democratizou a informação, levou para o YouTube pregação bíblica, debate sobre calvinismo, arminianismo, teologia sistemática, teologia bíblica, hermenêutica, literatura. Isso é um fato do sul global. Agora, não vamos ficar na nossa bolha, achando que isso tem a ver só com teologia conservadora. Ao redor disso, existe sim teologias heterodoxas sendo pregadas pelo Ricardo Gondim, pelo L. Henriquez, tá certo? Pelo pastor Carlos Queiroz, que tem entrado em muitos arraiais nossos, mas não tem a mesma crença que a gente tem na Bíblia como palavra de Deus. Não tem a mesma crença. Avivamentos, como o avivamento de Campo Creek, que aconteceu na minha própria denominação, no início de 1896, e vários outros avivamentos, avivamento chamado Avivamento da Azusa do Leste, nos Estados Unidos, ocorreram realmente. Chamavam jocosamente os irmãos de roladores santos. Em inglês, me ajudem aí, Hollins, roladores santos. Imaginem aí, irmãs rolando, irmãos rolando, caíam no espírito e haviam manifestações físicas em razão do batismo no Espírito Santo. O que acontece hoje é que há fanatismos, há exageros, há manifestações que não são legitimamente espirituais. Isso faz parte da infância espiritual de muitas igrejas que, numa tentativa, num afã de buscar o poder de Deus, se entregam a todo tipo de manifestação. Deus, quando derrama o seu Espírito sobre nós, e aí os pentecostais têm propriedade em falar sobre isso, esse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, há uma manifestação física que não há como desassociar, separar o espiritual do físico. Nós somos seres humanos, carne e osso, e uma alegria, e um riso, e um pular, e um bater palmas, como uma manifestação efusiva, além do normal, além do esperado, acontece realmente no pentecostalismo. E eu não seria, como pastor pentecostal há mais de 10 anos, de empatar, de impedir esse fluxo do Espírito Santo na vida dos irmãos. E é por essa razão que há uma linha tênue de uma manifestação espiritual e acontecendo um ambiente de oração da igreja, ultrapassar um limite, de escandalizar, de ser motivo de ridicularização, de ridículos de fora. Por isso que hoje, no movimento pentecostal, ensinamos a moderação. Ensinamos, sim, sermos revestidos com o Espírito Santo, deixar Deus fazer a obra, buscarmos o poder, o revestimento do Espírito Santo. E a grande influência do pentecostalismo foi essa. Em igrejas tradicionais, históricas, o movimento carismático implodiu, algumas amarras, alguns limites, igrejas episcopais, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas e outras igrejas históricas hoje acreditam na atualidade dos dons, na manifestação dos dons espirituais, nas línguas e na profecia, na cura divina, por influência do pentecostalismo. Então eu vejo que alguns radicalismos, alguns extremos, algumas liturgias em algumas igrejas que passam para representar todos os pentecostais. Nós vemos isso no YouTube,
que colocam alguns não pentecostais para apresentarmos com uma caricatura. Ali é uma caricatura do pentecostalismo. Uma prova disso é nós estamos aqui falando sobre reforma protestante, sobre teologia. Eu, como calvinista, não estava precisando nem falar de predestinação, né? Já estava tudo já encaminhado aqui. Mas o entendimento calvinista confessional, com respeito aos não eleitos, diz respeito a réprobos, ou seja, uma massa caída. Desse modo, a Confissão de Fé de Westminster, ela usou de uma dubiedade proposital, tanto que alguns ficam debatendo se ela é supra-lapsoriana, se ela é infra-lapsoriana, mas a Confissão de Fé, ela adotou uma dubiedade proposital. Ela entende que Deus decretou todas as coisas, porém, Deus não é o autor do pecado. Quando isso desce para a questão do decreto de Deus em relação aos réprobos, aos perdidos, o entendimento é que Deus vai ser glorificado de alguma forma na rejeição desses que Ele decidiu não escolher. Para esses não há nenhum tipo de solução ou perdão. Esses já estão condenados em seus próprios pecados, porque Deus não é o autor do pecado. Quando a confissão de fé diz que Deus decreta, mas não é o autor, é porque ela não pode usar um termo que a Bíblia não usa. Em nenhum lugar Deus não é chamado de autor do pecado, mas é claro em toda a Escritura que nada acontece sem o seu decreto e sem a sua soberania. Você pode chamar isso de paradoxo, antinomia, o que você quiser chamar, você tem livre-arbítrio para isso. Para esse tipo de especulação você pode chamar da forma que quiser, mas na percepção confessional é a dupla predestinação, e aí de fato Deus, na sua providência, Calvino chamava isso de providência secreta. Alguns vão dizer que esse talvez fosse um ponto mais fraco da argumentação de Calvino, mas Calvino não se atrevia a tentar responder por que Deus decidiu escolher uns, rejeitar outros. Ele dizia apenas está na Escritura afirmado esses pontos, e isso tem a ver com a providência secreta de Deus. E isso pode até parecer que Deus tem duas vontades, né? Como que a gente ora pela salvação de um pai, um parente nosso, a gente faz isso com vontade boa. Aí Deus quer levar, aí a gente pensa que Deus mata com vontade ruim. Parece que Deus tem duas vontades. Mas aí Calvino dizia que esse é o livro da providência secreta de Deus. E aí tem que ir para o Deuteronômio 29 e 29. Né? O que está revelado nos pertence, o que não nos está revelado pertence ao Senhor nosso Deus. Então assim, como é que o calvinista entende a situação do não eleito? Que ele está condenado no seu próprio pecado, e Deus assim decretou usar essa situação para um fim que vai glorificar o seu nome. Há um bem maior na sua providência, que nós não conseguimos ver agora, porque os fios estão entrelaçados. Nós estamos do lado de baixo, né, desse entrelaçado de fios, mas o tapeceiro certamente está levando todas as coisas a um fim que vai honrar e glorificar o seu santo nome. Essa pergunta, geralmente, quando ela é feita, ela não tem só um foco especulativo, né? Como é que, teologicamente, o calvinista pensa assim? Isso geralmente resguarda na questão da evangelização, né? Então, como é que o calvinista prega? Eu diria assim, irmãos, os grandes movimentos missionários do século XIX, os calvinistas estiveram envolvidos nele. Inclusive muitos calvinistas pregando realmente com muita força a mensagem do Evangelho. O calvinista entende que não importa quem é eleito e quem não é eleito. O calvinista clássico, consistente, vai sempre entender o seguinte: prega o Evangelho e os mortos pela graça de Deus vão levantar, os mortos com a graça e a soberania do Senhor vão ser alcançados, os eleitos vão ser chamados. Agora, para aqueles a quem de fato não há eleição,
para a redenção e para a salvação, a esses o inferno é merecido. A esses o lugar de fogo e ranger de dentes está reservado. Por que Deus decidiu fazer assim? O calvinista não arrisca responder. Descansa na providência secreta